Eu vi todos os filmes da franquia VHS. Eu não necessariamente gostei de todos. Eu acho que cada filme é bastante irregular. Tem segmentos que são muito bons, tem segmentos que não são tão bons assim. Mas eu gostei demais desse VHS 99. Não apenas porque a maioria dos seus segmentos são muito bons, e eles são, mas também pela maneira como o filme retrata a época em que ele se passa. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou Daniel e nesse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme VHS 99. Esse filme é o quinto filme da franquia VHS, que é uma franquia que começou em 2012, quando um grupo de cineastas independentes resolveu se reunir para fazer pequenos curtas-metragens de terror dentro do formato de found footage. Aliás, alguns desses cineastas que antes eram desconhecidos acabaram se tornando alguns dos principais nomes do terror contemporâneo, como é o caso do Adam Wingard e do Ty West. A franquia fez bastante sucesso, gerou várias continuações, esse aqui já é o quinto filme e já tem um sexto agendado para sair no ano que vem. Mas então, sobre o que se trata esse tal de VHS 99? Esse filme aqui ele é formado por 5 curtas-metragens que são dirigidos por 6 cineastas diferentes. No caso são 6 porque tem uma dupla que comandou um dos segmentos. Ao contrário do primeiro filme, em que tinha uma certa linha narrativa que acabava juntando todos os segmentos de curta-metragem, nesse caso aqui não tem. São filmes que são soltos entre si, que não necessariamente dialogam um com o outro, e no caso a única ligação que existe entre eles é o ano em que essas histórias acontecem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Assim como é comum em antologias, alguns segmentos são melhores do que os outros, mas eu achei que nesse caso aqui existia um certo equilíbrio entre os filmes, e isso foi o que mais me chamou a atenção. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um dos segmentos que compõem essa narrativa. E isso talvez possa ser considerado um spoiler, afinal eu preciso entregar um pouquinho do que acontece em cada segmento. Eu vou tentar não entregar muita coisa, mas se você quiser vai ter o timecode aqui embaixo, e aí você pode pular direto para minhas considerações finais. Mas vamos lá então. O primeiro segmento, então, que compõe essa antologia se chama Shredding e é dirigido pela Maggie Levin. Esse curta conta a história de uma banda que resolve fazer um clipe numa boate abandonada, onde, algum tempo atrás, houve um incidente em que um incêndio acabou matando uma outra banda que eles admiravam bastante. Então eles acham que isso seria uma espécie de homenagem a essa banda que eles gostavam tanto. Gravar um clipe no local onde eles morreram. E aí, obviamente, que não dá muito certo, né? Eu preciso dizer que esse daqui foi o curta que eu menos gostei na antologia toda. Eu achei que ele usa muitas intervenções na imagem e uma edição que parece muito com a edição de MTV da década de 90. O que eu acho que sim, faz parte da proposta do curta-metragem, mas pessoalmente eu nunca gostei. Até porque essas intervenções constantes na imagem, elas acabam prejudicando a nossa compreensão do que está acontecendo. Então, mais do que tentar fazer uma homenagem a um estilo de uma determinada época, eu acho mais importante que a gente consiga entender o que está acontecendo ali. E nesse caso aqui, não foi bem o caso. Achei que isso prejudicou bastante a narrativa. E eu também sempre desconfio quando se usa elementos demais assim para intervir na imagem, porque me parece que está querendo preencher um certo vazio, né? Como se não tivesse muita coisa para mostrar, então tenta embrulhar isso numa embalagem que chame mais atenção do que o que tem lá dentro. O segundo segmento se chama Suicide Bid e é dirigido pelo Johannes Roberts, que é o diretor do Os Estranhos Caçada Noturna, que é a continuação dos Estranhos, que pessoalmente eu gosto bastante. Ele também fez aquele Resident Evil novo, mas nesse caso aqui a gente pode esquecer, né? Esse curta ele conta a história de uma menina que quer entrar para uma daquelas fraternidades lá nas faculdades dos Estados Unidos. E aí para isso ela precisa cumprir um certo desafio. E o desafio é ser enterrada viva por uma noite inteira. E de novo, obviamente não dá muito certo, né? E aí, o que era para ser apenas uma brincadeira nada inocente, acaba se transformando em algo sobrenatural. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do que acontece, mas eu achei esse curta aqui bem contido e bem eficiente. Gostei bastante dele. Não tanto quanto o terceiro curta, que se chama Ozzy's Dungeon, que é dirigido pelo Flying Lotus. Flying Lotus é um rapper e esse é o nome artístico dele. O nome dele de verdade é Steven Ellinson. E aqui é onde o filme abraça a sua bizarrice de verdade. Porque esse segmento ele se passa todo num programa de televisão, que é um programa em que os participantes precisam cumprir uma série de desafios para que no final eles tenham o seu desejo atendido, seja lá qual for esse desejo. Só que aí, no meio do programa, alguma coisa dá muito errado,
E isso acaba gerando uma vingança que é muito bizarra mesmo. E eu acho que esse segmento aqui, ele reflete bem o que é a franquia VHS. Porque os segmentos dessa franquia, eles tendem a começar de uma maneira relativamente simples e ter umas viradas muito inesperadas. E com certeza é o que acontece aqui. Gostei demais desse segmento. Antes de eu continuar, eu peço que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Beleza? Continuando então. O quarto segmento que compõe essa narrativa se chama The Gawkers e é dirigido pelo Tyler McIntyre. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, que é o diretor de um filme muito bom chamado Tragedy Girls. Esse segmento aqui, ele conta a história de um grupo de jovens que são skatistas e que eles passam a maior parte do tempo espiando a menina que mora na casa da frente. E o grande desejo deles é tentar ver ela sem roupa. Só que quando eles finalmente conseguem isso, algo muito estranho acontece. Não vou entrar em muitos detalhes, mas eu gostei demais desse segmento aqui também. Achei que o final foi bem surpreendente. Mas o meu segmento preferido foi o último, que se chama To Hell and Back, que mostra exatamente isso que o título sugere. Ou seja, os personagens e a câmera deles vão parar no inferno. O curta é dirigido pelo Joseph Winter e a Vanessa Winter, que também são responsáveis pela direção do ótimo filme Deadstream, que eu já comentei aqui no canal. E assim como o filme anterior deles, esse aqui também é muito divertido mesmo. E com certeza é o meu segmento preferido desse filme aqui. Como eu disse antes, os curtas que compõem esse filme aqui, eles são independentes entre si. E a única ligação que eles têm um com o outro é a época em que eles se passam. E eu acho que isso é muito importante, porque embora os métodos de gravação amadora eles não fossem tão comuns como eles são hoje em dia, naquela época, ou seja, no ano de 1999, eles já estavam se popularizando. As câmeras VHS, que antes eram uns trambolhos enormes, elas estavam diminuindo de tamanho. Surgiu, por exemplo, a tecnologia da Mini DV, que era uma câmera menor, com fitas menores, baterias menores, e que possibilitava que fosse carregada de um lado para o outro com mais facilidade. Ao mesmo tempo, nessa época em que o filme se passa, o VHS em si ele já estava em decadência, porque o DVD já tinha sido lançado e ele estava começando a se popularizar. E o DVD oferecia algo muito melhor do que o VHS. Ele oferecia uma imagem melhor, ele oferecia som melhor, ele oferecia mais qualidade. Ou seja, o VHS estava se transformando numa tecnologia obsoleta. E essa relação tecnológica, ela está presente no filme, embora o filme não explicite isso. Porque, em última análise, o que a gente está vendo nesse filme aqui são os registros de uma tecnologia que estava deixando de existir. Era o analógico que estava sendo substituído pelo digital. Inclusive, em um dos segmentos, a gente vê a chegada do computador iMac G3, que seria um simbolismo dessa revolução digital que estava para acontecer. Ao mesmo tempo em que ele meio que simbolizava a chegada do futuro, porque ele tinha esse visual todo futurista. E essa chegada do futuro também ela é bastante significativa se a gente for levar em consideração que o ano de 99 era o ano que estava precedindo a virada do milênio. A virada do milênio em si, ela aconteceu do ano 2000 para o ano 2001, mas quem viveu nessa época sabe que a gente não se importava muito com isso. A gente queria ver a virada do ano 2000, a chegada do ano 2000. Porque pra gente que viveu essa época e se lembra bem dessa época, essa mudança, ela fazia parecer que o futuro estava finalmente chegando. Era como se a gente fosse entrar numa outra era, como se a gente fosse entrar num mundo desconhecido. Um mundo desconhecido e também um pouco assustador. E eu acho que esse filme aqui está falando sobre isso. Ou pelo menos ele está refletindo isso de alguma maneira. Ao menos foi essa a leitura que eu fiz desse filme. E foi um dos motivos de eu ter gostado tanto dele. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Me diz aí o que você achou desse filme, se você já viu, se ficou com vontade de ver, se já viu algum dos filmes da franquia VHS. Não se esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima então. Até mais. Tchau, tchau.